Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, então, em Mateus, capítulo 10. A partir do verso 32 até o verso 39. Essa semana, na campanha de 40 dias de uma vida com propósito, nós estamos sendo chamados para uma missão, e o tema é nesse sentido. O tema dessa semana é chamados para uma missão, aceitarmos a nossa missão. O tema da mensagem não é exatamente esse, mas está dentro do mesmo assunto. Então, Mateus 10, do verso 32 ao verso 39. Mateus 10, 32 ao 39. Aqueles que acharam, digam amém. Então, olha aqui para mim, porque esse texto começa com portanto. E eu sempre falo para a igreja que eu não posso seguir um texto que começa com esta palavra sem dizer o portanto ou o porquê ele está dizendo o que vai dizer. Tudo que será dito está ligado a algo que já foi dito anteriormente, amém? É o contexto. E o que está acontecendo aqui é que desde lá no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, não precisa colocar, pode deixar somente aí mesmo, lá no finalzinho do capítulo 9, Jesus está percorrendo todas as cidades, pregando o evangelho do reino, e ao ver as multidões, Jesus se compadece dessas multidões, porque estão exaustas como ovelhas que não têm pastor. E Jesus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele fala para os seus discípulos: olha, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Logo depois disso, Mateus narra no capítulo 10 que Jesus separa os 12 discípulos, e já a partir do versículo 5, Jesus envia os seus discípulos numa missão para pregar o evangelho do reino, pregar a salvação, curar enfermos, expulsar demônios. E Jesus dá admoestações para esses discípulos, e também Jesus os adverte de certas coisas, e também fala para que os discípulos não tenham medo, porque o Senhor está com ele, o Senhor vai dizer a eles o que falar, o Senhor vai estar cuidando até dos perigos pelos quais eles vão passar ao pregar o evangelho do reino. E aí sim, agora no capítulo 10, versículo 32, portanto, ou seja, depois de ter dito isso, sobre a necessidade de pregação, sobre as vidas que estão se perdendo, como ovelhas que não têm pastor, depois de falar o que deve ser pregado, Jesus vai dizer o seguinte, estamos aí, amém? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez.
Pai Santo e Eterno, louvado seja o Teu nome. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos salvou e nos deu grande redenção. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigado por esta casa de fé. E agora, nessa noite, eu quero te pedir, fala conosco. Só o Senhor. Só o Teu Espírito Santo pode falar conosco. Nos converte nessa noite. Nos convence. Leva esta palavra ao nosso coração e me usa como instrumento em Tuas mãos para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus e todos digam amém. O mundo. Amém, glória a Deus. É chuva mesmo. Vocês estão guardados. Amém. O mundo, queridos, o mundo nunca esteve tão dividido pela política como está hoje. Pelo menos, desde que eu me entendo por gente, eu nunca presenciei tanta guerra, tanta discussão entre dois lados políticos que se centralizaram, como direita e esquerda. Eu nunca vi como temos visto hoje. Amigos, familiares se dividem, brigam por conta de posicionamento político. E isso não é difícil de se entender. Isso não é difícil de se aceitar em se tratando da política, que o próprio nome se dá partido, né? Partidos políticos. Não é difícil de se entender, de aceitar que a política cause divisões. Agora, dizer que a política é causadora de divisão é uma coisa, mas Cristo causando divisões é, no mínimo, estranho de ouvir. Como aquele que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, agora está afirmando que veio causar divisão entre eles. Como aquele que é o príncipe da paz, veio trazer guerra, veio trazer espada. Porque foi isso que nós acabamos de ler. Foi isso que o próprio Jesus afirmou nos versículos 34 e 35. Olha o que ele disse no texto que nós lemos. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Como entender isso vindo do próprio Cristo? É o que a gente vai tentar entender isso nessa noite, entre outras coisas. E, meus amados, apesar de soar muito estranho, por incrível que pareça, essa divisão que Jesus falou, essa guerra que Jesus falou, ela é por um motivo similar ao da guerra política, ao da divisão política. Porque essa guerra e divisão mencionadas por Cristo é uma consequência inevitável do posicionamento de cada um. As pessoas hoje brigam, se afastam, entram em guerra por causa de posicionamento de direita e esquerda. E da mesma forma, quando nos posicionamos por Cristo, coisas como essa são inevitáveis acontecer. Então, é pelo mesmo motivo.
O versículo 32, que começamos a ler, Jesus fala sobre posicionamento. Veja só, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que se posicionar por mim, de me seguir, de me confessar, de me ter como Senhor, eu também vou confessar diante do meu Pai. Então veja que Jesus está falando daquele que se posiciona como servo dele e que tem o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu dono. Agora veja que no próximo versículo Jesus está falando daquele que não tem um posicionamento por Cristo. Porque ele diz, aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do Pai. Diga comigo, posicionamento. Se eu me posiciono por Cristo, Ele me confessa diante do Pai. Se eu não me posiciono por Cristo, Ele também não me confessa diante do Pai. Mas aí Jesus começa logo no verso seguinte, falando do resultado desse posicionamento, quando ele diz que, versículo 34, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. É o que ele afirma aqui, porque, meus amados, não há como se posicionar por Cristo e não ter algum tipo de divisão, algum tipo de separação, algum tipo de guerra. Se posicionou por Cristo, é inevitável que isso aconteça, porque não há como servirmos a dois senhores, não há como agradar a dois senhores. E vai ter muitas vezes que aquele que se posiciona por Cristo vai ter que escolher a quem vai agradar. Se vai agradar aos homens ou se vai agradar a Deus. Se vai agradar aos parentes ou se vai agradar a Cristo. Isso é inevitável. Quando você se posiciona por Cristo, você sabe muito bem que sempre vai ter alguém para criticar você. Sim ou não? Vai ter sempre alguém que ainda não se posicionou por Cristo para dizer, para reclamar que você só vive na igreja. Sim ou não? Alguém não vai aceitar, sempre vai ter alguém que não vai admitir tanta dedicação. Vai ter sempre alguém reclamando que você se dedica muito à igreja, que você só vive lá com o pastor. Alguém sempre vai reclamar porque você não vai mais às festas. Porque você não vai mais às festas delas, porque as festas daqueles que são, às vezes, seus parentes, seu pai, sua mãe, até mesmo pai, mãe, outros, você não aguenta mais ir às festas e você vai parar de ir e alguém vai reclamar com você. Sempre vai ter alguém para te chamar de santinho e sempre alguém vai se afastar de você. Sabe por quê? Porque você se posiciona. E o seu posicionamento tem um lado. E esse lado é Cristo Jesus. E inevitável será a guerra e a divisão. E, meus amados irmãos, eu só estou falando dos pequenos desafios do Ocidente, do local onde nós vivemos, pois alguns países do Oriente, pais expulsam seus próprios filhos de casa, pais levam seus filhos à prisão, pais deserdam os seus filhos porque eles entregam a vida para Cristo. E você sabe disso. E Jesus já havia alertado isso, quando ele envia os discípulos, ele vai dizer o seguinte, no versículo 21, do mesmo capítulo 10 de Mateus. Veja, 10, 21 vai dizer, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Você acredita que isso acontece no mundo muçulmano? Você sabe que isso acontece? Isso acontece. Todos, versículo 22,
todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Aquele que se posiciona. O apóstolo Paulo também disse algo muito importante que devemos levar em consideração aqui nessa noite. A Timóteo, na sua segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Enquanto você abre aí, eu vou pegar mais uma água, e a garganta está seca demais hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Vocês podem ler para mim? Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é isso, pastor? Viver piedosamente em Cristo Jesus. Eu vou facilitar. Todos aqueles que quiserem ser reais seguidores de Cristo, verdadeiros cristãos fiéis, que vivem uma vida dedicada a Cristo, todos eles serão perseguidos. Simples assim. Todo aquele que se posiciona por Cristo vai ter alguma perseguição, vai ter alguma batalha, vai perder alguém, vai ter que decidir ou andar com alguém ou não andar mais, e até mesmo da própria família. Mas isso, querido, não é qualquer posicionamento. Não é o posicionamento apenas de boca e você falar, eu sou cristão. Não, não é isso. É aquele posicionamento de quem ama a Cristo mais do que todas as coisas. Porque há posicionamentos e posicionamentos. Aquele que ama a Cristo mais do que todas as coisas, ele se posiciona de verdade, de fato e de verdade. E é por isso que Jesus vai dizer o seguinte no versículo 37. Olha só. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos ler de novo juntos isso aí? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Parece que Jesus, Jesus conhece o som dos nossos corações, né? Ele nos conhece. Então Jesus não queria deixar nenhuma margem de dúvida. Se a gente fosse perguntar, será que eu posso amar mais isso do que a Jesus? Jesus já pega como exemplo as coisas de maior valor na vida do ser humano, para não restar dúvida do que ele está falando. O que ele está falando é que para ser digno dele, tem que amar a ele mais do que todas as coisas. Aí ele usa como exemplo algo que é demasiadamente importante para todos nós: a família, o pai, a mãe, o filho, a filha, pessoas a quem nós nos doamos, a quem nós damos a nossa vida, a quem nós nos devotamos, a quem devotamos o nosso tempo, nossa lealdade, nossa fidelidade, nossa energia, pessoas por quem nós daríamos a vida. Eu tenho certeza que você, pai, que você, mãe, se vê o seu filho em perigo, você vai dar a sua vida por ele. Tem mais amém? Amém. Pode na hora ter alguma coisa assim, mas quem fala, eu daria a minha vida pelo meu filho, pela minha filha. E Jesus pega e fala o seguinte, olha, se você não me amar mais do que você ama seu filho, sua filha, você não é digno de mim. Jesus diz que se não amarmos a Ele mais do que estes, nós não somos dignos dele. Nós não somos dignos, ou seja, o que é ser digno de algo? É merecer algo. Então Jesus está dizendo que se nós não amamos Ele mais do que todas as coisas, inclusive os nossos familiares, nós não merecemos ser chamados de seus discípulos, nós não merecemos ser chamados de seus seguidores,
Nós não somos dignos, não merecemos ser chamados de cristãos, porque não somos dignos do nome dele. Da mesma forma, ele também diz no versículo 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não me ama mais do que todas as coisas, não merece o meu nome. Não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, também não é digno de mim. Mas essa é uma pergunta que nunca quer calar. O que é a nossa cruz? Não. A sua cruz não é sua esposa, marido. A sua cruz também não é seu marido, esposa. Não. A sua cruz não é o seu filho que dá muito trabalho. Não. A sua cruz não é aquele patrão que te persegue. Nem o vizinho que te perturba. Não. Então, o que é a nossa cruz, pastor? Diga comigo, a nossa cruz é a nossa cruz. A minha cruz é a minha cruz. O que é cruz, querido? A cruz é uma peça. Isso aqui é uma cruz. E a cruz é algo, e Jesus está falando dessa cruz. Ela é algo que serve para quê? Sacrifício, morte. O que Jesus fez quando ele foi para o Calvário? A gente costuma falar que Jesus carregou a nossa cruz. Eu falo isso sempre aqui. Simbolicamente, Jesus estava carregando a nossa cruz. Mas, literalmente, Jesus estava carregando um pedaço de madeira que era a sua cruz. Porque quem ia ser crucificado naquela cruz? Jesus. Jesus não carregou uma cruz para quando chegar lá no Calvário, o Simão ou Simeão ser crucificado. Jesus carregou a cruz para que quando chegasse lá no Calvário, ele mesmo fosse crucificado. Quando Jesus está falando para nós carregarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos, aqui ele aqui nesse texto nem está falando negarmos a nós mesmos, isso está lá em Lucas, mas quando ele fala aqui, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, está falando do nosso lugar de sacrifício. Ou seja, a nossa cruz é a nossa cruz mesmo, e é o lugar onde nós devemos ser sacrificados. É o lugar onde o nosso eu precisa ser crucificado. É morrer para si mesmo, morrer para o mundo. E se eu não levar essa cruz, se eu não negar a mim mesmo, se eu não morrer para mim mesmo, eu não sou digno de Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Por isso, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, veja o que ele vai dizer. Porque eu, mediante a lei, morri para a própria lei, a fim de viver para Deus. Não vou explicar essa parte, vamos prestar atenção daqui em diante. O que ele falou? Estou crucificado com Cristo. É como se Cristo estivesse lá na cruz e Paulo pegou uma cruz, pegou a sua cruz e vou me entregar junto com Cristo. Vou me crucificar junto com Ele. Aí no versículo seguinte ele vai dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque agora eu renunciei o que? A minha vida. Eu renunciei a mim mesmo para que eu possa viver a vida de Cristo.
a vida que Cristo tem para mim. Por isso que ele vai falar. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, a vida que eu vivo hoje, diga, a vida que eu vivo. Esse viver na carne é isso que Paulo está falando. Esse viver que eu tenho hoje, a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, se nós não amarmos o Senhor acima de todas as coisas, não somos dignos dele. Se não negarmos, se não tomarmos a nossa cruz e segui-lo, ou seja, se não negarmos a nós mesmos, se não sacrificarmos o nosso eu, as nossas vontades para seguir a Jesus, nós não somos dignos dele. Mas quando nós crucificamos, nós vivemos a vida pela fé no Filho de Deus. E é por isso que Jesus, em seguida, ele vai dizer o seguinte no versículo 39, voltando a Mateus 10. Mateus 10, 39. Agora eu fiquei cheio d'água aqui. Vai dizer, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Vamos ler juntos? Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Vamos tentar entender o que Jesus está dizendo aqui, de uma maneira um pouco diferente. No ano passado, Paulo Vicente, um cantor cristão, um cantor gospel, ele compôs uma música que gerou alguns questionamentos devido a algumas palavras com fortes expressões. E eu gostaria que os irmãos analisassem comigo esse hino. Você pode pôr para mim aí, Milena? Ela já sabe qual é o hino? É ele. Quem conhece esse hino? É ele. Vamos prestar atenção no que o Espírito Santo inspirou este... Ele é jovem? Eu não sei. É jovem, né? Eu não sei. Olha só o que ele escreve. Estou preparando um caminho. Quantos conhecem esse hino? Ou já ouviram, pelo menos? Né? Quando a gente começar a cantar, vocês vão entender. Vão lembrar. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. É ele. Por ele que estou gastando. Pulei? Ah, tá bom, perdão. Realmente eu... Vamos lá, volta o pedacinho que eu pulei. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Aí sim. É ele. Por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele fecha dizendo, ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Tremendo esse. O autor vai trazendo uma letra com uma progressão lógica e bíblica. Inspirado no profeta João, ele começa afirmando estar preparando um caminho. Ele canta, estou preparando um caminho, assim como João preparou o caminho para Cristo na sua missão redentora. Porque João, ele anunciava a chegada do Messias, pregando o arrependimento. Ele falava, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, anunciando que Cristo já estava às portas.
Por que nós podemos cantar as mesmas palavras? Porque hoje nós anunciamos não a chegada, mas a volta do Messias, anunciando também a necessidade de arrependimento para a salvação. Porque sem arrependimento dos pecados, sem a salvação, nós não estaremos com Ele naquele grande dia que Ele virá para buscar a sua igreja. E ele usa também algumas expressões marcantes de João Batista, quando Jesus vai para ser batizado, melhor, na verdade, antes de Jesus ser batizado, que João falava para os seus ouvintes de que aquele que viria era maior do que ele e que ele não era nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aleluia. Assim como nós não somos dignos de nada. Não somos dignos nem de desatar as sandálias dos pés de Cristo. Em outro momento também, João afirma que o Senhor cresça, convém que Ele cresça e que eu diminua, porque o que está acontecendo é, quando João fala isso, o que está acontecendo é que as pessoas começaram a deixar de seguir João e começaram a seguir Jesus. Os seguidores de Jesus, os batizados por Jesus, se bem que Jesus não batizava e sim seus discípulos, já eram maior do que os seguidores de João. E os discípulos de João vão falar com João, aquele que você batizou, ele está lá pregando, batizando e está todo mundo correndo para ele. Aí João diz, quem tem a noiva é o noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. No final da música, ele anuncia a volta de Cristo como soberano em poder. Nele está o governo, ou seja, nele está a autoridade para governar, para julgar todas as coisas. E ele virá e vai trazer consigo a recompensa. E isso também é bíblico, porque lá em Apocalipse, põe para mim aí, Leninha, capítulo 22, versículo 12 e 13, a palavra vai dizer, eis que venho sem demora, Jesus dizendo para João, vamos ler juntos isso aí? Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um. Glória a Deus. E ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas sem dúvida, o que mais causou questionamento, ou talvez a única coisa que causou questionamento, foram as expressões fortes usadas na parte central da música, em que ele diz o seguinte, põe aí para mim de novo, Milena, e deixa aí, por favor, por enquanto, é ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo, e a segunda coisa, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E a gente tem um problema muito sério hoje, que às vezes as pessoas começam a questionar e a gente acaba se deixando levar, mas entenda, gastando, é por ele que estou gastando a minha vida. Eu quero dizer para os irmãos que Paulo sabia do que esse rapaz está falando, porque Paulo usou esse mesmo termo. Veja só em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, olha o que Paulo fala. Eu, de boa vontade, agora põe por favor, Milena, o 2 Coríntios 12, 15. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Olha só, de novo. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. E Paulo está usando aqui duas palavras diferentes, uma para gastarei e outro para gastar. Porque a primeira palavra usada por Paulo, para gastarei, está falando de consumo, de gastar.
E aqui Paulo está falando realmente, sabe de quê? De valores. Porque no contexto de 2 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando com os irmãos de Corinto do desejo dele visitar, dos problemas que geraram, porque ele disse que ia visitar, mas não pôde visitar. E Paulo está falando o seguinte, em outras palavras, não precisam se preocupar, porque eu vou custear a minha ida aí. Eu não vou ser pesado para vocês. Eu vou tirar do meu bolso. É claro que ele não está falando dessa maneira, né, meus irmãos? Depois vocês leiam lá. Mas ele está querendo dizer o seguinte, eu vou tirar do meu bolso para eu ir visitar vocês, porque eu não quero que vocês tenham despesas comigo. Aí ele vai falar o seguinte, eu de boa vontade, eu não vou fazer isso forçado, eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Agora Paulo está falando da sua vida. E ele está usando um outro termo grego, que significa se esgotar pelo uso, gastar inteiramente. Assim como aquela esponja da cozinha que você compra ela novinha e você vai usando e ela vai ficando inutilizável. Assim como você vai lá no mecânico e coloca a pastilha de freio nova no carro e você vai freando e daqui a pouco não tem mais pastilha porque a pastilha se desgastou toda. Paulo está falando o seguinte, olha, eu vou investir, eu vou gastar por vocês e eu vou me deixar gastar por vocês. Aleluia! E a gente tem que entender de que quando Paulo está fazendo isso, ele não está fazendo apenas pelas pessoas, mas ele está fazendo isso por amor a Cristo. Porque a maneira de servir a Cristo, qual é, queridos? Senão de servirmos uns aos outros. De nos desgastarmos uns pelos outros. E é sobre isso que Paulo está falando. De abrir mão do que ele tem e abrir mão da sua própria vida, investindo a sua vida pela igreja. Agora, queridos, o texto diz, em Mateus, Jesus diz o seguinte no versículo 39, quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse achará. Do que Jesus está falando quando ele disse, quem perde a vida por minha causa, senão daquele que está disposto a perder tudo por ele? Aí o jovem vai cantar. É ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor e com alegria. Porque não é de má vontade, é porque ama Cristo e segue os seus ensinamentos. Eu estou chegando ao final. Rick Warren, falei certo? O autor do livro que estamos fazendo a campanha 40 dias de uma vida com propósito, ele disse algo muito verdadeiro. Preste bem atenção, fica bem ligado naquilo que ele disse aqui. Ele disse o seguinte, você sempre dará a vida por algo. Quantos leram isso hoje Eu grifei. Você sempre vai dar a sua vida por alguma coisa. Isso é fato. Não é amanhã, não é a partir de amanhã. Hoje você já dá a vida por algo. Todos nós aqui estamos dando a nossa vida por algo. Todos nós estamos gastando a nossa vida em algo. Todos nós nos devotamos a algo, nos dedicamos a algo, investimos a algo, nos entregamos a algo. E o que Jesus espera é que seus discípulos deem a sua vida por Ele. É o que Ele espera. E Ele deixa claro o seguinte, que quem não faz isso,
na verdade, está perdendo a verdadeira vida. Veja só o texto de novo, 10:39. Quem acha a sua vida, ou quem pensa que achou a sua vida, na verdade vai perder. Mas quem perde a vida por minha causa, esse achará. Mas o que é a vida que Jesus está falando aqui, queridos? Eu vou dar um exemplo para os irmãos, eu não vou ser muito técnico nem teológico no sentido de me aprofundar na origem da palavra, mas vamos pensar de um modo prático aqui. O que é vida para você? Pensa. O que é vida para você? Essa palavra vida, ela já soa assim como algo bom. Talvez vida para você é estar na praia, sabe? Aquela coisa boa de sentar na areia da praia. Não preciso nem mergulhar. Só me dá uma cadeira. Se o sol estiver forte, um guarda-sol. Uma aguinha do lado. Um biscoitinho cai bem também. Um livrinho para ler. E ficar só escutando. Eu fico o dia inteiro. Durmo. Outro dia eu vi até foto que elas tiraram de mim dormindo na praia. Quem gosta de dormir na cadeira da praia? Assim, quem gosta? Meu time aí, levanta a mão, meu. Coisa boa. Que beleza. Talvez vida para você seja pescar. Para algumas pessoas, pescaria é tudo. Quem gosta de pescar? Quem já foi pescar para tirar o estresse e voltou estressado porque não pescou nada? Estou estressado, vou pescar. E voltei estressado porque pesquei. Não pesquei nada. Mas para algumas pessoas, você vê aquele deleite dela de estar lá no meio do mar e pescou um peixe aqui. Para alguns, é montanha. Para alguns, a vida é o shopping. Namorar. Diga, está amarrado. Para alguns, futebol é vida. O seu timão ganhar. Maracanã. Ou qualquer outro estádio. Para alguns, é dinheiro no bolso. Eu vi uns sorrisinhos aqui. Gastar onde quiser. Sentar no restaurante e escolher o cardápio e escolher olhando o lado esquerdo e não o lado direito. Sabe o que isso significa, né? O direito você vai escolher pelo que você quer comer, o esquerdo, né? O direito é pelo que você pode pagar. Não é? Então, para alguns, a vida é ter o bolso cheio de dinheiro, estar no emprego que quer, na profissão que quer. Talvez estar no show do seu cantor favorito. É claro, cantor cristão, né? Vida é aquela situação que você pode talvez nem falar com a boca, mas lá no coração você está assim, isso que é vida. Isso que é vida. Aquele estado que você se sente realizado. Que não é algo que você vive uma vez só, não. Isso está constante. Você está sempre fazendo. Você está sempre podendo usufruir. Só que Jesus disse o seguinte, lá em Lucas capítulo 12, versículo 23. Lucas capítulo 12, 23. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas.
O que Jesus está dizendo é que a vida é mais do que tudo isso, que é muito bom, que eu acabei de falar, e outras coisas mais. É mais do que tudo isso. E no texto que lemos, em que Jesus fala que aquele que achar sua vida vai perder, mas o que perder vai achar, Jesus está dizendo que se você acha que ao alcançar tudo isso, você está ganhando a sua vida, na verdade, Jesus está dizendo que você está ganhando isso, mas perdendo a verdadeira vida. Deixa eu repetir e ler com calma. O que Jesus está dizendo é que se você acha que ao alcançar tudo isso que foi falado, você está ganhando a sua vida, na verdade, você está perdendo a verdadeira vida. Queridos, há uma vida em Cristo que é superior a tudo o que eu e você possamos viver nesta terra. Há algo em Cristo que é mais do que o seu deleite nas coisas dessa terra. E se a vida que você está vivendo está te impedindo de viver a vida que Jesus tem para você, você deveria repensar pelo que você está dando a sua vida. Porque normalmente essas coisas que nós falamos, isso que é vida, é por isso que nós damos a nossa vida. É por isso que nós gastamos a nossa vida. E nós estamos achando que estamos ganhando, mas Jesus está falando, não sou eu. E eu creio em Jesus e na sua palavra, e eu sei que isso é verdadeiro. E Jesus está falando que, na verdade, você está perdendo o que eu estou perdendo. Eu não sei, estou finalizando, eu não sei se eu estou nesse patamar. Mas uma coisa eu sei. A proposta de vida que Jesus tem para mim é melhor do que qualquer outra proposta. Jesus tem uma proposta de vida para mim e para você superior a qualquer outra. E eu quero viver na íntegra o que Jesus me chamou para viver como seu discípulo. Eu quero ser digno de ser chamado seu discípulo. Eu quero ser digno do seu nome. Eu quero amá-lo acima de todas as coisas. Eu quero confessá-lo diante dos homens, para que ele me confesse diante de Deus naquele grande dia. Porque naquele grande dia é como se Jesus está nos fazendo olhar o seguinte: Jesus está aqui na entrada, o Pai está por trás e a gente está chegando e a gente vai querer entrar nas mansões celestiais e Jesus vai olhar para o Pai: esse eu conheço. Esse eu conheço. Ele me confessou diante dos homens. Ele se posicionou por mim. Ele me amou mais do que todas as coisas. Ele perdeu a vida. E por isso ele vai ganhar a verdadeira vida. Ele já ganhou lá e vai ganhar aqui. Ele gastou a sua vida por mim. Eu quero ouvir isso de Deus. Porque se depender da minha santidade, do meu mérito, eu não vou merecer. Mas eu quero que Ele olhe e veja que eu me esforcei e eu entreguei a minha vida para Ele. Eu quero receber a minha recompensa. A recompensa que eu quero não é ter uma mansão, não é ter uma casa lá maior do que a sua, não. A recompensa que eu quero é o Senhor me conhecer. Para mim isso já é recompensa. Esse é meu! Aleluia! Essa é a recompensa. Vinde bendito do meu Pai. Essa é a recompensa. Eu quero me posicionar como seu seguidor de fato e não me importar com mais nada. E eu estou disposto. Estou disposto a perder qualquer coisa para viver a vida que Cristo tem para mim. E eu termino com a seguinte pergunta: pelo que eu estou dando a minha vida? Isso agora é muito prático.
pelo que você está dando a sua vida, querido. Pelo que você está gastando a sua vida. Porque todos nós estamos gastando a nossa vida por algo. Sim. Todos nós estamos gastando as nossas forças por algo. Todos nós estamos gastando a nossa energia em algo. Todos nós estamos gastando o nosso tempo em alguma coisa. Todos nós. Eu já gastei minha juventude em algo e tem jovens gastando a sua juventude em alguma coisa. Todos nós estamos gastando a nossa saúde em algo. E aqui, quando eu estava preparando o sermão, eu parei. Porque eu não quero me fazer de vítima, eu detesto isso, na verdade. Mas a gente vê muitas pessoas falando que o pastor sofre muito, a esposa do pastor, a família do pastor, e até mesmo na sua saúde ele se desgasta. Porque sim, a igreja, o reino, o trabalho do reino exige da nossa saúde e desgasta a nossa saúde, isso é inevitável. É por isso que dizem que o pastor vive menos tempo. Porque sim, ele esquenta mais a cabeça, ele absorve o problema de todos, ele se preocupa com todos, ele está à disposição de todos. E isso sim, meus amados irmãos, não há como negar. Isso consome a nossa saúde. Quantos entendem isso? Isso não quer dizer que eu vou morrer mais cedo. O bispo Rubens está com mais de 80 anos. Se você vê o velhinho, com todo respeito, o cara é cheio de disposição, mas eu sei que ele está se desgastando pelo reino. Mas, meu irmão, se eu tenho que gastar minha saúde em alguma coisa, que eu gaste para o reino, que eu gaste para Cristo. Se é para eu perder minha saúde com alguma coisa, que eu perca no reino. Eu vou perder em quê? Me preocupando em conquistar coisas que vão ficar aqui nessa terra? Vou largar a igreja, vou voltar a trabalhar, vou fazer Uber, vou fazer não sei o quê para aumentar meu salário, que eu quero comprar uma casa na praia, isso. Aí eu vou lá esquentar a cabeça com um monte de coisa. Esquenta a cabeça aqui. Te servindo. Oh, meu Deus! Eu vou gastar minha saúde em quê? Bebendo, fumando, vendo Netflix de manhã, de tarde, de noite, ficando cego de tanto ver televisão, de tanto estar com o celular na mão. Eu vou gastar minha saúde nisso? Vou gastar meu coco em quê? Lutar por partido político? Jesus. Vou gastar minha saúde emocional sofrendo porque meu time está perdendo. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou gastar por Cristo. Por Ele que estou gastando a minha vida. Perdendo tudo com amor e com alegria. Porque Ele é dono dos meus dias. E quando Ele vier e Ele voltará, Ele vai trazer consigo a minha recompensa. E eu estarei com Ele para a glória do nome dEle.